Nossa primeira reportagem mostra um sítio do Rio de Janeiro que está fazendo um composto orgânico com orientação da Embrapa. A ideia é aproveitar as sobras da horta para melhorar a qualidade do solo. Quem conta essa história é o Vico Iazzi. Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. A região montanhosa abriga cenários deslumbrantes, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e milhares de sítios e fazendinhas. Grande parte dos agricultores se dedica ao cultivo de legumes e hortaliças. Foi nesse ambiente que encontramos Renato Tabachi. Carioca, formado em administração de empresas, ele sempre levou uma vida urbana. Até que em 99, decidiu montar uma horta com 2 sócios. Eu sempre fui de região metropolitana, né? Mas pensei não só nesse ar mais puro, nessa tranquilidade de uma cidade menor e poder desfrutar do trabalho diretamente no campo. Atualmente, o Rancho São Francisco se destaca como um dos principais produtores de hortaliças da região. Com 3 hectares de canteiros, o sítio cultiva principalmente rúcula e vários tipos de alface, ao ar livre ou em estufas. Após a colheita, a produção segue para a agroindústria da propriedade, que também compra hortaliças de outros agricultores. A instalação funciona o ano todo e recebe diariamente nada menos do que 10 toneladas de produtos. Aqui, os alimentos são lavados e passam por uma seleção rigorosa. Tudo que está fora do padrão é descartado. Folha rasgada ou furada, produto com defeito. O problema é que esse descarte gera uma quantidade enorme de restos, quase 5 toneladas por dia. E dar destino a tanto material sempre foi uma dor de cabeça. A gente não tinha onde colocar. O grosso da sobra ia para um terreno aqui em frente e aquilo ia se decompondo ao ar livre e realmente o cheiro começava a incomodar quem passava, né? Então era um problema gigante para a gente. A solução começou a ganhar forma em 2011, quando o sítio entrou em contato com a Embrapa Solos. Os pesquisadores vieram até o local e logo indicaram uma saída. Começar um projeto de compostagem para transformar todo o lixo vegetal do sítio em adubo orgânico. O agrônomo Caio de Teves coordenou o trabalho desde o início. Então a Embrapa propôs uma parceria que envolve pesquisa e transferência de tecnologia. E essa pesquisa vai ter como questões os problemas reais aqui do uso do composto, e aí a troca tem ocorrido dessa forma. A produção da compostagem ocorre nessas leiras compridas que ficam logo ao lado das estufas. Seguindo a receita da Embrapa, o composto leva 2 partes de restos de hortaliças, uma parte de esterco, que pode ser de gado ou cavalo, e uma parte de palha de qualquer tipo. Primeiro, os funcionários do sítio forram o chão e fazem uma espécie de caixa retangular. Em seguida, a leira recebe o esterco e as hortaliças. Depois, os trabalhadores misturam tudo. Isso é uma coisa importante. A gente coloca em camadas, mas não se deve deixar essas camadas separadas como se fosse um sanduíche mesmo. Elas têm que ter um contato íntimo. Inclusive porque no esterco tem mais micro-organismos que a gente quer na compostagem do que nessas folhas de alface que vem. No final, vem a cobertura de palha. A partir de agora, os ingredientes do composto entram numa fase de transformação. O que acontece aí dentro? Bactérias e fungos, micro-organismos, começam a degradar o material orgânico, se alimentar desse material orgânico, transformar esse material orgânico no adubo orgânico. É aí que está a transformação que é útil para o agricultor. Exatamente. Né? Durante a compostagem, o material esquenta e a temperatura pode passar de 50 graus. Nessa leira, já sem a cobertura de palha, dá para ver como a decomposição é rápida. Em apenas 3 dias, os restos vegetais já estão assim. Nessa fase, os funcionários começam a despejar novas camadas de hortaliças e esterco. São as recargas. Por semana são 3 recargas, são 3 novas camadas de material em cada leira, né? E isso se estende por 2 meses, usualmente. Com isso, a gente vê que a leira vai ficando mais alta, né? Exatamente. No final, cobre com palha.
Sempre, todo final de dia, não pode ficar material exposto. Cobre-se com palha. Terminada a fase de recargas, a leira deve ficar em repouso por 1 mês. No final, o pessoal do sítio retira o excesso de palha e o material é todo revolvido, formando essa grande pilha. Aqui, o produto termina o processo de compostagem durante uns 30 dias. Assim, a preparação total do adubo acaba levando cerca de 4 meses. 2 com recargas, 1 para o descanso das leiras e 1 mês na pilha final. Você nota que a gente não identifica mais os vegetais que a gente colocou aqui, as sobras de hortaliças, né? Não tem cheiro, é um material bem solto. É um cheiro vegetal assim, né? É. Gostoso até. Gostoso até. Esse aqui já pode ir para os canteiros. Pode ir para os canteiros. Além de resolver o problema dos restos, esse projeto também serviu como alavanca para o sítio adotar um modelo orgânico de produção. Hoje, no lugar do adubo químico, o pessoal daqui aplica a cada 6 meses 4 quilos de composto para cada metro quadrado de horta. O que o composto orgânico vai trazer de benefício para o solo? O primeiro benefício é disponibilizar nutrientes. O composto ele ajuda a manter a porosidade do solo, para entrar o ar aqui, permitir o crescimento das raízes, a boa circulação de água no solo. Outra vantagem é que o composto contém fungos e micro-organismos que podem atuar como inimigos naturais de pragas e doenças. Mas será que esse produto vale a pena do ponto de vista econômico? O dono do negócio afirma que o balanço é positivo, mesmo sem ter uma conta final. Se de um lado o projeto exige mais gasto com mão de obra, de outro gera redução de alguns custos e garante que as hortaliças sejam vendidas com selo orgânico, ou seja, com preços mais altos. Valeu muito a pena. Houve um enriquecimento muito grande dos nossos canteiros de plantação, com um aumento de produtividade bem interessante. Atualmente, a produção do composto já é suficiente para adubar toda a horta. Para os próximos anos, a ideia é aumentar o volume produzido e começar a vender o excedente. Dessa forma, além de trazer uma solução ecológica para os dejetos, o composto poderá se transformar também em nova fonte de renda para o sítio. E para quem quiser saber mais sobre compostagem, a Embrapa tem esta publicação bem detalhada, que custa R$ 17,50. As informações para a compra estão no site do Globo Rural, g1.com.br/Globo Rural.